E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, uma grande alegria estar aqui novamente com vocês para estudarmos a palavra de Deus. Antes de iniciarmos nosso estudo, eu queria desejar aqui as boas-vindas aos novos inscritos do canal. Ah, Chegamos aí a 100 inscritos. Isso é uma bênção, né? E o projeto aqui do canal é que enquanto uma pessoa estivesse ouvindo, eu estarei gravando os vídeos, ainda que eles estejam demorando para serem gravados devido à intensidade no meu trabalho. Já comentei aqui com vocês que de vez em quando, a cada 40, 45 dias, 30 dias, eu vou postar aqui, vou me esforçar muito para gravar um vídeo para vocês. Nós teríamos um debate com a lançaria sobre o Sheol, mas ele pediu para postergarmos a data por motivos pessoais. Então, eu estarei no aguardo do meu amigo Alan Saria, e assim que for possível, nós vamos fazer um debate aqui e eu vou postar o vídeo para vocês. Tá bom? Agora, antes de nós iniciarmos o estudo da palavra de Deus, eu peço que você dê uma pausa no vídeo e faça uma oração pedindo para que Deus abençoe o estudo e ilumine a nossa mente através do estudo da palavra de Deus. Eu já fiz a minha oração aqui e você faça a sua aí agora e vamos estudar a Bíblia. Bom, amigos, esta forma de estudo que nós estamos fazendo aqui do livro de Jó, alguns pontos eu gostaria de tratar com mais profundidade, mas nesse momento, como eu já expliquei, eu abri mão da profundidade em alguns contextos para nós darmos celeridade aqui aos vídeos e às reflexões. Em algum momento eu posso voltar aqui e tratar alguns pontos de forma mais específica, tá bom? Então, vamos começar aqui o nosso estudo. A palavra de Deus diz assim, Jó capítulo 2. Novamente houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. E o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir para lá e para cá na terra, e de nela andar para cima e para baixo. No versículo 2 aqui, quando eu vi de andar para cima e para baixo, eu pesquisei no original, e até onde eu pesquisei, o sentido do texto aqui, o objetivo e a finalidade dele é dizer, Satanás estava dizendo ali pela construção verbal no hebraico, que ele andou por toda a terra. Esse é o entendimento que se extrai, né, do original, pelo menos até onde eu pesquisei. E no versículo 3, o Senhor disse a Satanás, tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal. Nós estudamos já nos primeiros episódios o que a palavra de Deus quer dizer com tan e achar virre. Né? Nós estudamos essas palavras no original e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. Então, tudo o que aconteceu no capítulo 1, que nós já estudamos, Deus está dizendo aqui, Satanás, você me incitou sem causa, ou seja, não tinha causa, Jó não fez nada para eu fazer aquilo lá com ele, né? Para eu permitir que você trouxesse aquele monte de coisas ruins na vida dele. E você me incitou, né? E eu permiti, e você levou muito sofrimento para a vida dele sem causa. Vocês se lembram o que Satanás queria provar? Ele, naquela assembleia celestial, Satanás queria provar que Jó, ele servia a Deus por interesse. E versículo 4 diz assim, Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, sim, tudo o que um homem tem, ele dará por sua vida. Ou seja, agora, tudo bem, a gente tentou tirar ali as posses, a família, os filhos, a gente vai chegar na parte da esposa aqui, e ele continuou firme. Mas é o seguinte, pele por pele, eu quero ver se ele vai ficar firme mesmo, se ele não é interesseiro, porque ele está com saúde ainda. E versículo 5 diz assim,
Porém, Satanás continuando na sua fala, né? Porém, estende tua mão agora e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Interessante que Satanás fala, estende a tua mão, fala para Deus, né? E Deus diz o quê? Deus não estendeu a mão dele contra Jó, mas ele falou o quê? Ele permitiu Satanás ir lá e colocar a mão dele sobre a vida de Jó. E o Senhor disse a Satanás, versículo 6, eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Eu já trouxe isso aqui no vídeo anterior. Amigos, não é interessante pensar que aquele que está sendo fiel a Deus, Deus pode chegar e dizer, por algum propósito que você desconheça, e falar, olha, esse meu servo aqui está na tua mão. Vai e faz isso, ou o que você está querendo fazer com ele, ele coloca uma condição ali. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você, como filho de Deus, fiel a Deus, seguindo a Deus, por coisas que você não consegue imaginar ou que você não consegue enxergar, Deus chega e diz, ele está na tua mão. De certa forma, um teste celestial, em uma grande assembleia onde anjos estão assistindo, anjos estão conversando sobre a situação, mas aqui nós não enxergamos nada do que está se passando. Aliás, o mundo espiritual é algo muito impressionante, é muito interessante de se pensar. O mundo espiritual, eu não sei se você já parou para pensar na relação do mundo espiritual com as coisas da sua vida, as coisas que você não enxerga, a presença dos anjos, a luta espiritual que se dá por trás do véu ou no mundo espiritual onde você não enxerga. Nós vamos tratar um pouco disso aqui mais a fundo, mais para frente. Vamos continuar aqui a nossa leitura. O versículo 8 diz assim, e ele tomando para si um caco, se raspava. Deixa eu ver se eu li o versículo 7. Eu pulei aqui o versículo 7, meus amigos, mas eu vou ler para vocês, tá? Eu tenho aqui o texto. Versículo 7 diz assim, então Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas, desde a sola de seu pé até a sua coroa. Então, Satanás feriu Jó com úlceras malignas. E versículo 8 diz assim, ele tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre as cinzas. Então disse sua esposa a ele, ainda retens tu integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E eu queria fazer um parêntese aqui no versículo 9 dessa história. Amigos, em certo momento eu já participei de um culto, né? Onde um líder religioso estava falando sobre essa história de Jó. Um culto religioso mais ou menos numa igreja aí de 600 a 800 membros. E vocês acreditam que esse líder, ele disse contando a história e parafraseando e falando sobre a palavra de Deus, ele defendeu a mulher de Jó. E ele não só defendeu, como ele colocou como se Jó fosse louco. E não sei ao certo as intenções desse líder ao tratar desse assunto. Eu fico imaginando, não só nesse contexto, ele passou essa imagem errada em relação à interpretação da palavra de Deus e ao estudo da palavra de Deus. E eu fico imaginando a consequência ali para aquelas 600, 500 pessoas que estavam ouvindo, mais na internet também. Mas o fato é que demonstra uma cegueira espiritual muito grande a pessoa defender a esposa de Jó aqui nesse contexto. Porque ela reproduz, amigos, a esposa de Jó aqui, ela reproduz a vontade do próprio diabo.
Satanás, quando conversa com Deus, ele diz assim: eu quero ver se ele não vai amaldiçoar o teu nome. Era isso que Satanás estava tentando fazer. Veja no versículo 7. No versículo 7, no versículo 5 diz assim: e ele te amaldiçoará diante de tua face. Então, amigos, o objetivo de Satanás é que Jó amaldiçoasse a Deus. E o que a mulher dele vem e fala para ele, depois de tudo aquilo que acontece? Ela vem e diz, amaldiçoa a Deus e morre. Aqui o próprio diabo, ela está reproduzindo a vontade do próprio diabo, o que está no coração do próprio Satanás. E ouvir aqui pessoas defendendo a mulher de Jó é algo inacreditável. Então, e eu gostaria de trazer uma segunda reflexão sobre esse contexto. E aqui, amigos, eu nem precisaria falar isso, né? Não tem nada relacionado a ser mulher ou homem. Satanás usou a Pedro para falar para Cristo, quando Cristo falou que ele ia morrer. Pedro falou: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Jesus falou o que para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Então, amigos, aqui não é questão de sexo, eu não precisaria falar isso, mas estou ressaltando porque o contexto da nossa sociedade hoje ele é tão doentio que é capaz de uma pessoa ouvir o que eu estou falando e ainda falar que eu estou dizendo isso porque ela era mulher e tal. Então, pessoal, eu estou só fazendo essa ressalva desnecessária, mas importante, considerando a sociedade que nós vivemos hoje. Satanás ele usa qualquer pessoa, independente do sexo. E aqui nesse contexto ele usou a mulher de Jó para reproduzir a sua vontade e repassar a sua orientação, o que ele esperava que Jó fizesse. Mas Jó, como diz a própria palavra de Deus, ele não pecou. Ele não pecou através das suas palavras. E ele dá uma resposta muito interessante, né? Mas antes de falar da resposta, eu queria comentar uma coisa com vocês nesse contexto que nós estamos conversando. Satanás usa pessoas, assim como Deus usa pessoas. Satanás tem os seus anjos, Deus tem os seus anjos também. E no contexto que nós estamos falando aqui, amigos, é muito interessante a relação do mundo espiritual com os seres humanos. Você sabia, eu não sei se você concorda com isso, tá? Mas eu entendo que, pela própria palavra de Deus, nós, seres humanos, ou somos casa, o nosso corpo, nós como pessoas, como seres humanos, somos casa de Deus ou casa de demônios. Eu creio que você não vai ver muitas pessoas falando sobre isso. Eu já comentei em outros vídeos aqui, existe um esforço de algumas pessoas, ou de alguns líderes, existe um esforço por distanciar o mundo espiritual do mundo real. Né? Como se Deus estivesse distante, Satanás e os anjos estivessem distantes. Como se para trazer mais uma racionalidade ou uma humanização de tudo aquilo que acontece neste mundo, ou nas nossas decisões, ou na nossa vida. Mas é fato que não há como fazer essa divisão, e eu sempre falo aqui, não tem como você desassociar o mundo espiritual da nossa vida. Eu quero reforçar aqui e fazer a seguinte reflexão e a seguinte pergunta para você. Você tem sido casa de Deus através da sua vida, através do seu corpo, através da sua vida? Você tem sido casa de Deus, casa do Espírito Santo? Ele tem habitado em você, vivido e vivenciado através de você?
Ou você tem sido casa de demônios? E note que, na época de Cristo, não necessariamente alguém que está endemoniado está lá se debatendo, batendo ou babando. Tá? Cristo disse que alguns líderes religiosos daquela época, no contexto que ele estava falando, haviam pecado contra o Espírito Santo, ou seja, haviam ido tão longe na sua cegueira espiritual que eles se tornaram casa de demônios. É muito profundo você pensar que entre ser casa de Deus e casa de demônios, não necessariamente está associado se você está tendo contato com a palavra de Deus. Porque aqueles estavam em contato direto com a palavra de Deus. Muitos deles sabiam decor todos os textos, livros inteiros. Mas eles estavam distantes de Deus. Eles anulavam o mandamento de Deus pelas tradições humanas. Eu poderia citar aqui alguns contextos em que isso acontecia. Eles condenavam Cristo curar no sábado, mas no próprio sábado estavam maquinando como iriam assassinar a Cristo. Eles anulavam o mandamento de honrar pai e mãe, dependendo do tamanho da oferta que você poderia levar até eles. Como Cristo falou, eram sepulcros caiados, bonitos por fora, feios por dentro. Amigos, a vida espiritual é algo muito profundo. E eu gostaria que você refletisse e respondesse para você se você tem sido casa de Deus. A minha expectativa, o meu desejo, a minha oração é que você seja casa de Deus. Que o seu corpo seja templo de Deus. Que o Espírito Santo faça morada em você. E que isso possa refletir através das suas ações, da sua vida, da sua fidelidade. Caso você entenda que você não tem sido casa de Deus, ainda é tempo. Como diz o livro de Hebreus, o tempo é agora. Abra o coração para Deus, para que Ele possa fazer morada na sua vida e fazer mudanças, as mudanças que você necessita. A palavra de Deus diz que quando aceitamos a Cristo, nos tornamos nova criatura. E se você não tem vivido essa nova vida, mas imagina que está seguindo a Deus por ir na igreja ou ler a Bíblia, mas está vivendo uma vida de pecado, isso não faz sentido algum. Não adianta ler a Bíblia ou ir à igreja e ser casa de demônios. Fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Satanás e não com a vontade de Deus. Hoje as pessoas estão reproduzindo as vontades de seus senhores através da sua vida, mas elas não enxergam isso. Elas humanizaram a vida a tal ponto. Só conferindo aqui a bateria, amigos, do fone. Ah, tá. Tem bastante ainda. Elas humanizaram a vida a tal ponto de excluir o mundo espiritual que elas desassociaram os seus pensamentos, o seu modo de viver, elas desassociaram as suas obras da sua fé. Mas o livro de Tiago diz o quê? O livro de Tiago está no Novo Testamento. O que diz lá? A fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta.
Por quê? Porque a obra ela é um resultado, ela é uma consequência da sua vida com Deus. Ela é um resultado. E as pessoas hoje estão vivendo uma libertinagem. Essa é a verdade. Elas pensam estar vivendo a liberdade em Cristo, mas muitos vão se perder porque estão vivendo uma libertinagem, são libertinos. E quando o Cristo voltar, essas pessoas vão ouvir dele: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Essa é a verdade, meus amigos. Não podemos brincar com a vida espiritual. Lembre-se, ou somos casa de Deus, ou somos casa do demônio, ou de demônios. Não tem como você ficar no meio termo. Não tem como você falar assim: não, eu vou ficar aqui, eu não quero nenhuma coisa nem outra. Não tem como. E o engano dos últimos dias, ele... Bom, eu não vou tratar desse assunto agora porque ele é mais extenso, vai abrir um outro leque de informações, tá? Vamos continuar aqui no comentário do livro de Jó, tá bom? Então, encerrando aqui essa parte desse texto, essa reflexão em relação a ser casa de Deus ou casa de demônios, vamos continuar aqui no versículo 9. Então disse sua esposa a ele, que nós já lemos: ainda retém sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ela reproduziu a vontade de Satanás. E as pessoas hoje são assim, elas reproduzem a vontade de seu Senhor. Ou em algum momento, no momento de fraqueza, elas falam e depois têm a oportunidade de se arrepender, não é verdade? E voltar até os pés de Cristo. Ou voltar a fazer a vontade de Deus. E o versículo 10, continuando, diz assim: mas ele disse a ela: tu falas como costumam falar as mulheres tolas. Se receberemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Então, Jó não pecou, apesar de tudo que aconteceu. Jó estava só o caco. Perdeu tudo, amigos. Perdeu família, perdeu sua fonte de renda, perdeu a saúde. Não tinha mais o que ele perder. Amigos, essa é uma fé inabalável. Aqueles que perdem tudo que tem para perder neste mundo aqui e ficam firmes em Deus, nada pode abalar a fé dessas pessoas. Nada. Zero. Eu pergunto para você, tem alguma coisa que pode abalar a sua fé? Alguma coisa pode abalar a sua fé? Pensa aí, reflete. Nós devemos viver de tal forma de que nada nesta vida possa abalar a nossa fé. Sejam provações, sejam alguma coisa que você venha perder no trabalho, na família, na saúde, não interessa. A nossa fé deve ser inabalável. Tem um texto bonito de Abacuque, né, que fala, eu não lembro ele decora agora, mas diz assim: ainda que a figueira não dê os seus frutos, né, olha, ainda que dê tudo errado, nós continuaremos firmes, confiando em Deus, acreditando que Ele está conduzindo todas as coisas, que Ele é o nosso líder. E eu queria chamar a atenção a um outro ponto aqui para vocês agora. Aqui no versículo 10 diz assim: se receberemos o bem da mão de Deus, não receberemos também o mal? Amigos, que assunto extraordinário para nós estudarmos. Jó comentando aqui: não receberemos também o mal da mão de Deus? E aí, eu gostaria de perguntar para você: você está preparado para receber o mal da mão de Deus? Ah, amigos, esse assunto é extremamente interessante. O mal. Eu quero perguntar para você, o que é o mal para você? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque
talvez a sua resposta sobre o que é mal para você seja uma resposta diferente sobre o que é mal para Jó, sobre o que é mal para o povo hebreu. E estudando essa palavra Ra, no hebraico, a palavra Ra, traduzida aqui como mal, é extremamente oportuno e esclarece muitas coisas, porque há uma distância entre o entendimento do que entendemos ser mal, muitas vezes, aqui na nossa sociedade, em relação ao conceito da palavra pelo povo ou pelo autor pelo qual foi escrito. Foi escrita a palavra. Então, eu acho que esse é o ponto-chave aqui, existe uma diferença conceitual. E para entendermos o significado dessa palavra mal, vocês lembram do texto de Isaías que Deus fala que ele cria a luz e ele cria as trevas também? Ou o mal? E, na sequência ele fala, né, eu crio a luz e crio as trevas. Eu crio o bem e crio o mal. Vocês se lembram desse texto? Eu acho que eu tenho esse texto aqui. Só um momento, deixa eu ver se eu leio para vocês aqui. Eu vou pesquisar se eu tenho ele aqui. Isaías. Eu não tenho ele rápido aqui não. Podia pesquisar, mas vou pesquisar, amigos. Vou dar uma pausa aqui, vou pesquisar para a gente ler esse texto. Só um momento. No livro de Isaías 45, versículo 7, diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, amigos, é interessante, tá? Porque Deus, ele diz que ele cria o mal. Tá? Então, aqui, não pense que ele cria o pecado. Não é isso que está dizendo aqui, não é esse o conceito. A palavra, no hebraico, a palavra para pecado é outra raiz. Tá bom? E aqui está associado muito mais a um contexto de adversidades, de guerra, fome, talvez, morte, sofrimento. Deus, ele cria o sofrimento, se ele quiser. Você quer que eu te traga algumas evidências bíblicas para isso? A própria história de Nabucodonosor. Ali diz que os vigilantes do céu, não é o diabo não, os vigilantes do céu declararam aquele juízo sobre a vida de Nabucodonosor, sobre a aprovação de Deus, e transformou Nabucodonosor num animal. Você acha que foi agradável? Você acha que foi algo bom? Ficar 7 anos ali como um animal? Certamente não. Posso citar outros exemplos aqui. As guerras, os juízos que acarretaram em sofrimento ou morte que Deus traz, os tumores malignos que ele infligiu sobre aquele povo que estava com a arca e eles devolveram a arca, está no Novo Testamento também. Amigos, nesse sentido, nesse contexto, Deus cria o mal, como diz a própria palavra de Deus. Nesse contexto hebraico, nesse contexto do povo de Israel, do conceito da palavra Ra, do conceito da palavra maldade. Então, quando você estudar esse tema, e quando Jó diz assim, não receberemos também aquilo que é Ra da mão de Deus, não está associando a nenhum tipo de coisa que seja pecaminosa. Tá bom? Porque Deus não pode fazer algo que é contra a sua natureza. Deus não pode pecar. Assim como Deus não pode mentir, e como ele não pode fazer algumas coisas que é contra a sua natureza, conforme já está na palavra de Deus. Tá bom? E isso evidenciou, amigos, outra coisa que eu acho super interessante. Esse estudo dessa palavra, tá? Ra, é só o início do estudo dessa pesquisa que eu comecei a fazer, tá? Nós vamos estudar mais a fundo essa palavra em outros vídeos, e esses contextos e as utilizações dessa palavra, mas evidencia também que muitos hoje utilizam os textos do Antigo Testamento de forma muito errada, associando muitas vezes essa palavra
a coisas pecaminosas. Você sabia que... Eu não vou comentar isso agora não, porque eu não vou conseguir expandir o assunto para isso. Aliás, eu vou comentar só para deixar um gostinho aí, pra gente, mas não tire nenhuma conclusão disso. Você sabia que no Gênesis, quando fala a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá está a palavra Ra, representando o mal ali? O que que isso nos diz em relação à interpretação desse texto? E aí eu quero afirmar uma coisa para vocês que eu tenho percebido a distância entre as considerações que muitos hoje fazem, conclusões, ou eles extraem algumas coisas dos textos antigos que eles não estão dizendo. Eu não estou falando sobre a teologia, que necessariamente a teologia concluída está errado. Mas os textos para fundamentar essa teologia existe uma distância muito grande, pois no momento em que o autor existe um espaço entre a compreensão teológica que se existe hoje e entre a compreensão teológica daqueles que escreveram e a intencionalidade que eles tinham quando eles escreveram alguns textos no passado. E você utilizar alguns textos antigos para dizer coisas que você acredita hoje, mas que não foi a intenção daquele que escreveu no passado, não é o melhor caminho no meu entendimento. Tá bom? Você pode usar outros textos para afirmar e fundamentar a teologia daquilo que você acredita hoje, para fundamentar, e não usar os textos antigos de forma errada para dizer algo que eles não dizem. Então aqui não é nenhum tipo de descrença em relação à atual teologia que nós cremos. Nós não, né? Eu, no caso, estou falando de mim, tá bom? Eu, Everton Sanz de Souza, né? Então, assim, mas eu quando faço alguma avaliação de coisas que eu escuto, entendeu? Então, às vezes eu escuto alguns líderes, algumas pessoas fazendo alguns comentários ou algumas conclusões e utilizando textos antigos. Só que o que o texto antigo quer realmente dizer, tá? Nós vamos nos aprofundar sobre esse assunto em outro contexto, em outro momento. Aqui foi só para startar, tá bom? Esse tema, que, diga-se de passagem, é um tema extremamente interessante. Então, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. No versículo 11 diz assim, então, quando os 3 amigos de Jó ouviram todo este mal que lhe sobreviera, a cada um veio de seu próprio lugar. Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, porque haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo. Amigos, quantos amigos falaram com Jó? Quantos? Quantos você respondeu? 3? Eu não perguntei quantos amigos está escrito no versículo 11. Eu perguntei quantos amigos falaram com Jó. Amigos, 4. É uma outra coisa bem interessante no estudo do livro de Jó. Quando você está estudando o livro, você percebe que aparece uma quarta pessoa ali. Se eu não me engano, é Eliú. Depois eu posso confirmar aqui, tá? Mas se eu não me engano, é Eliú, a quarta pessoa que aparece. Não me lembro agora se ele era amigo de Jó ou não, mas ele é mais novo, parece que ele é o mais novo ali da turma. Ele até espera, ouve, todo mundo tem para falar, ele demora um pouquinho mais para falar. Muito interessante. Essa quarta pessoa que apareceu, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela conforme a gente vai falando sobre o comentário aqui do livro de Jó, tá bom? Então apareceram 3 ali, né? Agora pensa, Jó, um homem extremamente rico, família enorme. Amigos, não é interessante? Normalmente essas pessoas ricas que têm família grande, elas conhecem muitas pessoas, né? Depois que aconteceu tudo aquilo ali com o Jó, eu não sei se a mulher dele abandonou ele, o texto não esclarece isso, né? Ela abandona tal. O ponto central que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que a Bíblia ressalta que 3 pessoas vieram falar com Jó.
Não é impressionante isso? E não reflete uma verdade? Quando. Eu não sei se você já passou por alguma situação onde você perde algumas coisas, assim como Jó perdeu, e sobra realmente só aqueles que você faz assim um raio-x e você entende as pessoas que realmente têm valor para você ou que você tem valor para elas. É muito bacana isso, é extraordinário isso. E isso que aconteceu com o Jó. Jó, um homem mais rico do Oriente, dos mais poderosos, e todos conheciam, aí passaram a zombar dele, a difamá-lo. E aí três pessoas vêm e ficam com ele. E é isso que acontece mesmo. Se você não passou por momentos similares ao de Jó, quando tem coisas que não dependem de você e sem causa, como diz, Deus falou, né? Sem causa, você me citou contra ele. E às vezes, coisas que não estão sob o seu controle e essas coisas acontecem, infligem e chegam até a sua vida. Se isso aconteceu ou não aconteceu com você ainda e aconteceu em algum momento, lembre-se disso. Muitas pessoas vão, ó, essa rede de contatos enorme. Eu lembro de uma palestra que eu vi numa palestra, não, um homem falou assim num vídeo, estava vendo no Instagram, e aí ele disse, né? Lembre-se, quando você estiver numa posição elevada, os presentes, os relógios, as palavras, né, de exaltação, de agradecimento. Lembre-se, tudo isso não é para você, é para função. E Jó ele perdeu tudo isso. E o que sobrou? O que sobrou na vida de Jó? Três amigos. E tem um quarto, Eliú, né? Depois já falar sobre ele. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. Que sentaram com ele, de longe, quando estavam chegando, avistaram e não reconheceram ele. Que choraram, rasgaram suas vestes, jogaram pó. Então, assentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que sua dor era muito grande. Amigos, aqui vai começar o nosso comentário de maneira efetiva a partir dos próximos vídeos. É um livro extraordinário. A quantidade de lições, a quantidade de coisas que nós vamos extrair do livro de Jó é algo fantástico. Como é bom estudar a palavra de Deus. E para terminar o vídeo, resumindo o que nós estudamos, eu espero que você seja a casa de Deus. Eu espero que o Espírito Santo te use. Eu espero que você seja um reflexo do próprio Deus na sua vida. Eu espero que as suas obras testifiquem daquele que está conduzindo a sua vida. Eu espero que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Eu espero que você, como Jó, interceda por aqueles que você ama. Eu espero que você seja liberto dos vícios de demônios que possam existir na sua vida. Caso você seja uma das pessoas que seja casa de demônios. E se você é uma pessoa que é casa de demônios, mas você não sabe disso, que o Espírito Santo possa libertar você dos enganos que você está inserido. Eu espero que o perdão de Deus esteja sobre a sua vida, que o sangue dele lhe cubra, mas que isso não se justifique uma vida libertina, mas sim uma nova vida vivida e vivenciada através do Espírito Santo. Eu espero que a sua vida seja uma vida de fé, de amor e de gratidão àquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Tá bom?
E eu espero também que a sua vida, fazendo um resumo, né, do que nós estudamos, eu espero também que você tenha uma fé inabalável, assim como o de Jó. Eu espero que a sua fé não seja condicional à sua conta bancária, nem à sua saúde, nem à sua família, nem à sua imagem que você tem perante as pessoas. Eu espero que a sua fé não seja algo que se mova de acordo com as circunstâncias que você esteja vivendo, mas ela seja inabalável, seja inamovível, seja também não influenciável. Aliás, um parêntese, ela seja influenciável, mas pelo próprio Espírito Santo e a palavra de Deus. E que ele lhe direcione a saber também sobre quais influências você vai receber de outras pessoas, para que você tenha um filtro. Amigos, apliquem um filtro sobre as coisas que vocês escutam. Tenham um filtro muito aguçado através do Espírito Santo. Hoje, é impressionante como em qualquer lugar você consegue observar quando Satanás está atuando, você enxerga através do mundo espiritual. Quando Satanás está relacionado com algumas posições, com algumas falas, assim como nós lemos na palavra de Deus, e não me chame de louco, alguma coisa assim, porque é o que a própria palavra de Deus está dizendo. Se você passar a ter um convívio com a palavra de Deus, você vai enxergar que essas coisas acontecem. E se você não estiver próximo de Deus, você não vai ter o discernimento necessário para entender o que está acontecendo. Eu espero também que você tenha uma fé que não se baseie em relacionamentos. Jó perdeu tudo, amigos. Sobraram 3 com ele lá que ficaram sentados 7 dias e 7 noites. 7 dias e 7 noites com ele. E não falaram uma palavra para ele. É isso que sobrou para Jó. E ainda, a gente vai discutir muito sobre isso, nós vamos conversar muito sobre isso. Muito interessante. E depois dos 7 dias, eles começaram a descascar Jó, amigos. Eles falaram tanta coisa, tanta barbaridade para Jó. A gente vai estudar muito sobre isso ainda. Mas eu creio que, eu espero que esse estudo de Jó capítulo 1, capítulo 2 tenha abençoado a sua vida até aqui. Desejo uma boa semana para você. O pôr do sol agora já se foi. O sábado se foi. Pôr do sol, como diz o livro de Levíticos. O dia santo de Deus, que ele criou no Gênesis, o 7º dia, dia santo. O dia que Jesus Cristo disse que foi feito para o homem e por causa do homem. Ele não disse que foi feito por causa do judeu. Ele disse por causa do homem. Para abençoar o homem, para abençoar a sua vida e a minha vida. Eu espero que você usufrua do sábado, de pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Que você usufrua do tempo sagrado, do tempo santo. Tá bom? Que esse dia seja um dia de bênçãos na sua vida, é o meu desejo também. E fica aqui o meu abraço para você, o meu carinho. E até a próxima, quando nós vamos tratar aqui de algum outro tema e a continuidade do estudo ou algum outro tema que eu possa trazer aqui, tá bom? Eu deixo um disclaimer aí sobre o canal para que possamos, né? O último vídeo eu gravei uma resposta para eles. De vez em quando eu posso gravar um outro aqui, tá bom? Respondendo o canal para que possamos as mentiras, as distorções e as barbaridades daquele canal. Tem gente que não gosta, eu entendo, respeito desse tipo de conteúdo, mas eu não posso fugir daquilo pela qual eu fui chamado.
Tem atividades, amigos, que não são muito agradáveis de se fazer, mas eu sou um daqueles que foi chamado por Deus para fazer aquilo que não é agradável. Falar coisas que precisam ser ouvidas. E sempre que for necessário, eu virei aqui, e sempre que o Espírito Santo, né, me pedir para gravar algum tipo de coisa relacionada a determinado assunto ou determinado tipo de mensagem, eu vou vir aqui e vou trazer aqui a mensagem que ele colocar no meu coração. Tá bom? Deus esteja com cada um de vocês, comigo também, abençoe a nossa semana. É o meu desejo, é a minha oração que possamos receber o batismo dele e viver essa semana, a cada momento, cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. Um abraço, amigos.